19 de agosto de 2004, São Paulo teve aquela fatídica massacre da população de rua. Quem matou, a gente sabe quem matou. Foi a mando do comércio. Então, há 20 anos atrás, a gente na rua era olhado como homem do saco. Professora, fica tranquila. Eu amo o homem do saco. O homem do saco é meu pai. Você tem quase 1 bilhão, mas não é 1 bilhão em orçamento. Sejam bem-vindos ao Encontro de Histórias. Esse é um espaço que a gente vai conversar com muita gente que contribui para que pessoas consigam sair da rua. Hoje a gente vai conversar aqui com Anderson Lopes Miranda. Anderson é coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, famoso CIAMP-Rua. Ele fundou o Movimento Nacional de População de Rua, participou da construção da Política Nacional de População de Rua, participou do grupo de trabalho interministerial que criou essa política em 2009, foi assessor do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, foi conselheiro do CIAMP-Rua por 2 mandatos, né? Hoje ele é coordenador-geral, tem um cargo nesse comitê, mas ele foi conselheiro também durante 2 mandatos. Foi conselheiro nacional de assistência social, conselheiro nacional de segurança alimentar e assessor parlamentar do vereador Eduardo Suplicy e pai da Maria Clara, da Maria Beatriz. E Anderson é uma pessoa que tem construído e ajudado de forma decisiva a construir a política pública para a população de rua no Brasil. E eu fico feliz aqui de poder conversar com ele hoje, né, nesse 19 de agosto, primeira vez definida em lei, e é o Dia Nacional da População de Rua. Anderson, obrigado por ter aceito o convite. E eu queria começar a conversar contigo sobre essa data, né? O que ela representa, né, para você, para o movimento? Qual a importância do 19 de agosto? Obrigado, Marcelo. É uma alegria, um prazer estar com você. Acho que abrir essas atividades é importante. 19 de agosto não é um dia de festa, mas é um dia lembrar os companheiros e companheiras que tombaram, né? 19 de agosto de 2004, São Paulo teve aquela fatídica massacre da população de rua, onde várias pessoas, né, foram mortas ou machucadas na cabeça, pauladas na cabeça, enquanto o Estado viola o direito, dando tiro na cabeça, exterminando, né, a população em situação de rua. Para não dizer que foi extermínio, foi paulada na cabeça. E a gente sabe que, para nós que estávamos lá, quem estava lá, né, 2004 foi a construção, como você tem, né, lembrando o massacre da Candelária, 23 de julho, lembrando a morte do Índio Galdino, né, vários momentos que a gente tem lembrar. 19 de agosto a gente fala que não é festa, é luta, de lutar, de defender, de proteger, né, o Movimento Nacional de População de Rua que foi criado, depois o Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua que foi criado, né, e antes desses 2 movimentos, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né, um movimento que tem mais de 40 anos aí, né, da Constituinte, que lutaram para que o ECA fosse construído, para as crianças e adolescentes não ficarem na rua, mas hoje ainda a gente tem esse público, né, numa violação. 35 anos do ECA, 35 anos que foi criado, né, o Conselho Tutelar, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, mas aí você não vê essa criança e adolescente saindo da rua. Você vê o aumento. Então, para nós é importante não só lembrar o 19 de agosto, o dia de luta, mas lembrar também histórica, fazer uma análise de conjuntura da nossa história. Por que nós estamos aqui? E ninguém quer ver ninguém na rua. Lembrar 19 de agosto é construir, é trazer o decreto 7053, é trazer a construção das políticas com os estados e municípios, né, com as organizações, com parceiros, gestores de fato que acreditam na democracia, que hoje você tem gestor que é retrógrado, que só quer saber de higienização, de truculência, de violência. Nós não queremos ver a população em situação. A nomenclatura situação é que ela não está só na rua, ela está em outras, né? Isso foi uma nomenclatura trazida pela assistência social, pela nossa querida Daísa Esposati, né?
professora e assistente social aí da PUC São Paulo, e que trouxe a nomenclatura, né, situação, porque a população muitas vezes ela usa o acolhimento, ela usa o centro pop, ela usa vários serviços que não deixam ela ficar na rua, mas que é ligado à rua. Então é importante a gente trazer também essa discussão, né? Então é importante a gente relembrar esses momentos, é importante a gente lembrar o grande ato em 2001 que a população em situação de rua com os catadores vão a Brasília, 7.500 pessoas, para pedir: olhe nos meus olhos, nós somos seres humanos, nós queremos só que política pública. É Isso isso. aí. Anderson, e assim, você mencionou a questão do Índio Galdino, né? Ele foi assassinado, né, em 97, e por filhos de promotores, de juízes, e tudo que fizeram na cabeça deles uma brincadeira. E, e um outro absurdo, além do que eles fizeram, foi a justificativa que eles deram, né? De que a gente achou que era um morador de rua, como se pudesse matar uma pessoa em situação de rua. Essa história de quem está em situação de rua é marcada de muita violência, né? Tem esse episódio que você lembrou, da Candelária, o massacre da Sé. E eu lembro de um levantamento do Ministério da Saúde que, de 2015 a 2017, foram mais de 17 mil pessoas que sofreram violência, violência no Brasil por estar em situação de rua. Né? O motivo da violência sofrida foi estar em situação de rua. 17 mil pessoas. É muita gente. Né? A gente teve vida guarda, enfim, tem muita história que marca muita violência. E o massacre da Sé foi no dia 19 de agosto de 2004, como você lembrou, mas você estava na rua nessa época, você conheceu essas pessoas que morreram nesse... Conta um pouco mais dessa história, Anderson, pra gente. Como é que... Eu vivi muito, morei um pouco no Rio de Janeiro, morei em Belford Roxo, morei em Duque de Caxias, né, andando trecho. Depois daí eu fui para Bahia a pé, né? Eu fui andar um pouco a pé. E fiquei 4 anos, né, de 2001 até 2004, né, morando em Salvador, e voltei, desilusão amorosa, voltei para São Paulo. Quando eu cheguei já em finalzinho de maio para junho, né? E aí fiquei junho, julho, estava muito frio a essa época, os equipamentos, os serviços, os albergues, os serviços de acolhimento todos lotados, né? E aí não tinha onde ficar, a gente não tinha espaço, não tinha estrutura, e eu fui ficando na rua. E aí eu andando, então eu conheci a Pantera, a Maria Baixinha, o Antônio, né? Várias pessoas que foram agredidas, a gente conhecia porque a gente se encontrava, a gente tinha atividades, né? Então, assim, não era só o massacre do massacre, é quem foi exterminado, como foi exterminado. Maria Baixinha é uma senhora de 60 anos, uma idosa já, né? Que foi com pauladas na cabeça, a gente viu o sangue dela jorrado lá no chão. Pantera era uma pessoa LGBTQIA+, como a gente pode dizer hoje, né? Era uma pessoa gay, era um trans, né? Era trans, era um gay, né? E aí Pantera foi morta e decepada os seus órgãos genitais em frente, né, ao Fórum João Mendes. E aí disse: ah, não, não dá. Claro que dava para saber, porque tinha câmera no Fórum João Mendes, né? Mas aí eles desligam essas, quando vai procurar, não tem mais essas estruturas de câmera, principalmente na violação da população. A Praça da Sé, na época, tinha muitas câmaras. Mesmo na gestão da esquerda, que era a Marta Suplicy do PT, ela instaurou várias câmaras. Mas aí não é quem coordenava, quem monitorava, como se monitorava, né? E aí a gente cobrando tudo isso. Então, assim, as pessoas que vieram a óbito, elas foram mortas com pauladas na cabeça. E quem matou, a gente sabe quem matou. Foi a mando do comércio, como foi na Candelária. Porque a rua não tem banheiro, a rua urina no chão, a rua defeca na rua, esquece o papelão lá, e os comerciantes estavam ficando muito agitados, eles não tinham, e foi pedir esse apoio, e os caras foram lá e eram policiais disfardados, guardas disfardados, que exterminaram a gente. Eu falo: a gente, eu não estou morto, mas eu poderia estar, né? Eu poderia estar. Então, para nós é importante, né, trazer esse histórico de dizer que foram quase 10, 17 pessoas
onde 7 vieram a óbito, e com 2 testemunhas também que foram mortas, né? Uhum. A Priscila, quem matou ela foi a polícia mesmo, e o cara foi preso. O Ministério Público conseguiu prender, mas o resto não, porque não tinha prova. O judiciário dizia que não tinha prova para prender os restantes dos policiais, só da testemunha que foi presa. Então, para nós é muito triste, sabe? Para nós é lembrar isso hoje, 20 anos depois, é fazer um histórico e dizer: precisamos mudar, precisamos trazer a política, precisamos organizar, né? Uhum. Então, é lembrar dos companheiros, das companheiras que tombaram mesmo na rua. Após ali veio outras violências, a morte no Cabula 6 de 6 pessoas. Cabula 6 é um bairro de Salvador, onde foi exterminado 6 pessoas, né? 2007, nós tivemos um massacre em 2004, 2005, nada, 2006, nada, 2007, entre a região, né, da Zona Norte com Guarulhos, 7 pessoas foram alvejadas pela rota, pela polícia, em situação de rua, onde uma ficou tetraplégica e 6 vieram a óbito. Esse caso também não foi solucionado porque era a polícia mesmo, a rota que exterminou. Se a gente fosse, a rota ia matar nós também. Então eu Uhum. quero trazer isso aqui, porque é histórico para nós, né? E não parou por aí. Massacre, a Uhum. violência não parou por aí. Né? A gente vê no Rio de Janeiro todo dia violência com a população em situação de rua, a gente vê em Belo Horizonte, a gente vê em Goiânia, né? Um policial militar saía depois do massacre na madrugada para matar a população de rua e voltava a ser preso. Mas era um policial militar, né? Ele matou mais de 20 pessoas. Né? Em Maceió, Alagoas, 36 pessoas foram exterminadas pós-massacre. E fora os envenenamentos. Então, lembrar 19 de agosto é lembrar que essa população não pode ser morta. E uma coisa que você traz é o índio Galdino. Para nós foi muito triste que quando esses jovens falaram, a gente achou que era um mendigo, nem morador de rua do Salário. Se falasse morador de rua, estava bom para nós. Mas falaram que era um mendigo. Achamos que era um mendigo, como o mendigo pudesse exterminar, matar, né? Muitas vezes o pai desses jovens é mendigo, porque ele fica mendigando dinheiro, né? São prefeitos, governadores, do judiciário, uns viraram policiais, né? E aí eles se protegeram. E a gente não tem proteção. É Uhum. isso, né? Você viveu na rua há muitos anos e conhece a realidade, está mostrando isso para a gente aqui agora. E hoje está num cargo importante do governo federal, ajudando a construir a política pública para essa população. Alguns dias, o presidente Lula ele fez um discurso no, no Conselho de Segurança Alimentar, né, para marcar e celebrar que o Brasil saiu do mapa da fome. E eu ouvi esse discurso do presidente, assim, ele contando a história dele de ter passado fome, né? E como é que isso é importante para ele, como presidente hoje, construir políticas para acabar com a fome no Brasil. Você tem essa experiência de ter morado na rua e estar nessa construção da política. Você lembra de alguma história, para além dessas violências que você já mencionou aqui, alguma história que você vivenciou na rua, que hoje, quando você está em algumas reuniões, você está discutindo alguma questão, vem à sua memória, assim, para poder... A gente tem que resolver isso, eu passei por isso, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver essa situação. Você tem alguma história desse período que você estava na rua que te inspira hoje a fazer diferença também? O que me inspira, Marcelo, é que em 2006, né, quando o presidente Lula cria o Grupo de Trabalho Interministerial, o GTI, Uhum. né, a gente ainda é olhado com preconceito. Né? A rua começa a andar de avião. Né? E eu vivi muito isso. A diária não caía, eu tinha que dormir na rua ainda, lá em Brasília. Né? Eu tinha não tinha dinheiro para comer. Hoje não. Então hoje eu consigo que as representações da rua, tanto da sociedade civil, possa chegar com uma semana de antecedência, a sua diária está na conta. Para ele poder alugar o quartinho do hotel direitinho, ter a alimentação dele, porque para nós é indigno. O presidente fala investimento. Né? A gente sabe que ainda o Brasil saiu do mapa da fome, mas a população em situação de rua ainda não.
Isso é um recado que, mesmo eu estando no governo e os movimentos, ainda dão para o presidente da República. A população em situação de rua ela é invisibilizada, né? Ainda não pelo presidente da República, nem por seu, mas pelos governos estaduais e municipais, né? Então, o que me lembra é isso. O que me lembra é você chegar no espaço e ser criminalizado. Hoje você tem um centro pop. Você chega lá, muito centro pop com dignidade, respeito, cidadania. Você tem um café, você tem um almoço, você tem uma atividade, está na tipificação, tá nas a gente conseguiu mudar as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional, né, de Justiça. Então, você vê hoje o tema população em situação de rua ela não é mais invisibilizada, como era 10, 20 anos atrás. As pessoas olhavam para a minha cara, mas esse povo fala, vocês falam, como se a gente fosse o homem da caverna. Hoje já não. Hoje a gente era sujeito. Então, a gente era objeto, desculpa, perdão. Hoje nós somos sujeito. Né? A universidade não olhava a população em situação de rua como sujeito, sim como objeto. E eu falo muito isso para as pessoas. Hoje já não. Eu sou usado na academia como sujeito. Não é você pega o Anderson, bota aqui e dá. Não, o Anderson hoje ele fala: eu quero que use meu nome, eu quero que fale de mim, eu quero que fale, né, das minhas histórias. Isso é importante a gente falar. Né? Que os estudantes, que os doutores, que os poderes públicos não usem mais essa população como medicamento, como opção. Então, há 20 anos atrás, a gente na rua era olhado como o homem do saco. O homem do saco, que as pessoas falavam: meu filho, se você não se comportar, eu vou chamar o homem do saco para te pegar. Eu me lembro dessa história muito triste para mim. E um dia a professora falou isso para minha filha, Maria Beatriz: se você não se comportar, o homem do saco vai te pegar. Minha filha hoje tem 19 anos, na época ela tinha 6 anos. Ela falou: professora, fica tranquila. Eu amo o homem do saco. O homem do saco é meu pai, porque ele foi catador de latinha, de papelão, e ele catou muito tempo na rua e eu não tenho medo. Eles são maravilhosos. Foi falando o nome de outras pessoas da rua. O Joãozinho, né, o Antônio, foi dando o nome dos moradores. E a professora levou um susto assim e falou: meu Deus do céu, vou chamar o pai dessa menina aqui para conversar com ele. Então, é você tratar essa população como hoje já não, né? Hoje você não é, ela não é mais hoje você sabe quem é a população em situação de rua. Homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, que é por falta de moradia, de trabalho, né? Não é analfabeto, como a gente tinha antigamente, que eram os trabalhadores que vinham para o Sudeste, os trabalhadores do Nordeste que vinham para o Sudeste para construção, hoje já não. Essas pessoas são doutores, doutoras, né? E que estão aí em busca, né? Eu tenho formação hoje, eu sou chefe de cozinha, sou consultor político, né? Se eu olhar meu currículo é de igual para igual como qualquer outro, né? Isso o presidente Lula nos ensinou, né? Então, para nós é importante você relembrar o 2004 e relembrar 2024, 2025. Quanta mudança! Né? As pessoas hoje sabem debater, hoje as pessoas sabem criar fórum, tem movimentos, tem organização. Então, o que me lembra da rua é isso. Antigamente a gente não podia nem falar. Você, ei, cala a boca, você está comendo aqui de graça? Você não está comendo aqui de graça. Você está pagando por aquilo ali, de uma forma ou de outra você está pagando. Então a gente não tinha conscientização. Hoje a gente tem. Hoje, se você falar para mim que eu estou pagando de graça para entrar no centro pobre, que eu estou comendo de graça no centro pobre, eu falo: não, não estou de graça, é dinheiro público, e dinheiro público pago de imposto, e dinheiro público vindo de mim, entendeu? Que foi lá, compra uma cachaça, compra um cigarro, compra uma bala, e que ali gera imposto. Invisível, é um imposto invisível, eu falo muito isso. E a gente não sabia disso. Né? Então, para nós é importante esse diálogo. É importante falar para a sociedade: para de me criminalizar. Hoje eu faço debates aí que eu fico até bobo quando as pessoas falam população em situação de rua, e não mais morador de rua, o povo da rua, ou mendigo, entendeu? É uma população em situação de rua que tem que ser olhada. E muitas vezes a rua fala: eu não sou da rua, eu sou da calçada, eu sou morador de calçada. Isso é bonito, entendeu? Isso aí. Eu sou assistente social.
E você sabe que a ciência social sempre pergunta para quem está em situação de rua, assim, por que foi para a rua? E isso tem o seu valor, mas eu tenho sempre perguntado para alguém que teve a experiência de morar na rua e tenha saído da rua, o que levou a pessoa a sair da rua? A gente precisa conhecer essas histórias também, né? Entender que tem jeito, né, da pessoa sair. Como é que você saiu da rua, Anderson? Quando é que virou a chave? O que aconteceu? Eu saí da rua graças à família. Eu Uhum, conheci uma companheira chamada Janaína dos Santos. Ela não estava na rua, ela estava numa comunidade da Igreja do Povo da Rua em São Paulo, e aí eu conheci ela lá. E ali a gente teve uma filha. Aí eu falei: não, cara, eu não posso ficar com as minhas filhas nessa situação. Eu já vivi muito tempo na rua. E depois a gente teve a segunda filha, conseguimos um apartamento. O que me fez sair da rua foi família. uhum, Família. Eu falo uhum, muito isso para as pessoas. uhum, Cuidar da minha filha, cuidar da mãe das minhas filhas. Eu sou separado de cama dela hoje. Mas a gente tem uma relação. Eu tenho chave de casa, eu vou para casa, durmo em casa, porque a casa é nossa. Nós somos família. Não é uhum, família de dormir na mesma cama e pronto, acabou e obrigar. É família de família. Mãe, filhos, pais. Né? Então, para mim, o que fez eu sair da rua foi constituir família. Eu não tinha família quando eu fui para a situação de rua. Para mim, a rua era a família, mas não é aquela família tradicional. Era uma família diferenciada. E hoje não. Eu tenho família de verdade. Né? uhum. Então, todo dia minhas filhas mandam mensagem: feliz aniversário, meu pai, como é que o senhor está? Eu preciso de dinheiro, pai, que está aqui assim assado. Então, é isso que resgata, né? Muita gente constitui família e vai para a rua. Eu não. Eu constituí família depois que eu saí da rua. E a família que me fez, de fato, lutar, defender, proteger, cuidar. Né? Então, eu não vou falar, foi. Não foi, foi a família. Né? A família Eu, fez eu sair da rua. eu não fiz nenhuma pesquisa em relação a isso, mas é o que eu mais ouço. Quando eu pergunto para as pessoas, a grande maioria das pessoas comentam isso, assim, casei, fui morar com alguém, porque eu acho que a gente começa, esse processo de cair na rua é um processo de muitas perdas, né, de muitos rompimentos, né, Sim, e é preciso reconstruir vínculos. E aí, quando você cria uma família, você deixa de viver sozinho, né? Você começa a ser importante para outra pessoa, como você falou, para suas filhas, né? E, e a gente reassume o lugar no mundo. Isso é importante para todo mundo. Eu, quando eu fiz estágio, eu tenho 20 e tantos anos de formado. Quando eu fazia estágio no serviço social, eu fiz estágio no Médicos Sem Fronteiras, nessa ONG. E na época, o Médicos Sem Fronteiras estava fazendo uma pesquisa, uns estudos sobre um trabalho de população de rua. E fez um encontro de 2 dias, não lembro mais se foi final de semana ou meio de semana, mas foram 2 dias, em que a gente colocou, eu participei desse encontro, a gente colocou um grupo de pessoas em situação de rua lá para ouvir as pessoas, para saber o que elas precisavam. Né? Isso era 99, 98, tem bastante tempo. E, e E aí, assim, depois disso, quando eu me formei, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar com população em situação de rua, depois de um tempo, eu comecei a ser chamado para fazer palestra, para falar em algumas faculdades, alguns lugares, algumas igrejas. E eu sempre que era possível, eu levava uma pessoa em situação de rua que participava do grupo com a gente para ir falar, né? E a gente sentava na mesa, eram 2 pessoas, cada um dava a sua palestra. E isso fez muita diferença, né? Depois de uns anos, eu ouvi, conheci a Maria Lúcia, do Movimento População de Rua, de Salvador, e ouvi dela a primeira vez essa frase que é um lema do movimento, né? Não falem de nós sem nós. E as pessoas em situação de rua é que colocaram no debate nacional a questão da moradia primeiro. Não foi o pessoal da faculdade, não foi o povo que estava na rua, que falou, ó, abrigo não, a gente precisa de casa.
por que moradia primeiro? Qual é o problema dos abrigos? Acho que o problema dos abrigos é as regras, Uhum, né? O problema dos abrigos é você não construir com ela, não fazer com ela, não falar com ela. E quando a gente fala de moradia, é quando você tem uma uhum, autonomia de chegar, ir para o trabalho, um comprovante de endereço, porque muitas vezes o equipamento, o serviço, o abrigo social, ele já está desvalorizado e as pessoas acham que ali só tem bandido, só tem vagabundo. Então, quando você vai procurar um emprego, você dá o endereço daquele equipamento, daquele serviço, daquele abrigo, os empresários ou qualquer um não quer mais contratar. Vixe, ali não, pelo amor de Deus, aquele lá não, na rua tal, 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 número zero, eu não quero mais. Então, quando você fala da reinserção da moradia, onde você pode chegar no seu cantinho, fazer um ovo frito, tomar uma aguinha gelada, ou um refrigerante, ou uma cervejinha, dormir, acordar no outro dia de manhã sem ninguém, tá, acorda vagabundo, ô, levanta aí, vai lá, vamos trabalhar, vai lá. Entendeu? Então, assim, a gente fala, claro que o primeiro deveria ser o trabalho, mas a gente acha que não adianta você ter trabalho e não ter endereço. uhum, Então, quando a gente trata da moradia primeiro, é o comprovante para você chegar no emprego e falar: ó, eu tenho uma casa, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar aluguel, eu preciso comer, eu preciso fazer isso. Então, a luta da moradia primeiro é organizar politicamente e dizer: eu tenho estrutura hoje, né? uhum, É, eu saí da rua, mas ainda não saiu de mim. Como eu posso organizar isso para que as pessoas entendam também isso? Né? Então, falar de moradia primeiro, não é que você tem que dar a casa, mas você tem que garantir um alicerce para ele poder garantir os seus deveres. É que uhum, muitas vezes, eu dei isso, mas a pessoa não quis, não é que ela não quis. É porque o trabalho, ele é o segundo momento quando você tem um endereço, para você chegar do seu trabalho e ter um lugar para ficar. Então, quando a gente fala trata da moradia primeiro, é que primeiro ela tem que ter uma casa, para depois ter as outras estruturas da defesa do direito constitucional. eu- Saúde cobra endereço, a educação cobra endereço, né? O uhum. trabalho cobra endereço. Se você não tiver comprovando endereço, você não está em nenhum lugar desses. O censo só conta quem tem endereço? O censo só contra quem tem moradia, quem tem endereço, né? Por mais que a gente lutou pelas moradias improvisadas, mas são muito pouco ainda, né? Uhum, Barracas sendo contada, maloca, palafitas, né? São muito poucos, mas o censo, o IBGE conta gado, cachorro, mas se tiver na fazenda. Se tiver em algum lugar, ou se tiver lá, gato, mas população em situação de rua na rua não é recenseada. Né? uhum, Esses dados, esses censos, hoje municipais, são fajutos. uhum, Né? Eu não quero aqui criminalizar ou a universidade ou a prefeitura, mas para nós tem. Hoje você tem um instituto de pesquisa, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Pesquisa, né? Então você precisa, ou você tem o IPEA, ou você tem alguém que aponte, olha, esses dados aqui estão reais ou estão irreais, uhum. né? Então, para nós é importante isso, né? É O, fundamental. o governo federal lançou o Plano Ruas Visíveis, colocou R$ 1 bilhão à disposição para as prefeituras, para os estados executarem projetos. O que falta para esse dinheiro chegar nos estados, nos municípios e para a própria população em situação de rua? Está chegando? Como é que está isso? Marcelo, Plano Ruas Visíveis é um plano do governo federal sem uma coisa que nós lutamos há 20 anos, uma lei do executivo que faça dotação orçamentária, que obrigue o governo federal a repassar para os estados e municípios o dinheiro. Nós não temos isso ainda hoje. O Plano Ruas Visíveis ele é maravilhoso no papel. Eu estou falando isso aqui sincero nessa gravação. Você tem quase 1 bilhão, mas não é 1 bilhão em orçamento. Ministério da Saúde tem um compromisso, mas não é aquele compromisso orçamentário. Ministério da Assistência, né? Quando você traz a tipificação, você coloca lá que não é o CRA, o Centro Pop. Hoje você não tem nenhum. Desde 2016, você não tem mais Centro Pop novo. Só Uhum, até 2016 é os mesmos Centro Pops. E aí, o que nós temos que fazer? É uma lei. Não dá mais a gente ficar dependendo de um decreto presidencial ou de um plano.
que você não tem metas para executar. O recurso está lá, tem quase 1 bilhão, mas da onde está saindo esses quase 1 bilhão? Eu não vi até agora. Eu estou sendo muito sincero aqui, muito verdadeiro. Né? E aí os estados e municípios só funcionam se você fizer o repasse do recurso, o compromisso. A DPF 976, ela vem hoje nesse sentido do cumpra-se, né? Do cumpra-se. O Supremo Tribunal Federal, né, pela inconstitucionalidade de não cumprir um decreto presidencial, ele disse para os estados, municípios e para o governo federal: cria um plano, cria os comitês municipais e estaduais. Mas quais estados e municípios criaram comitê municipal e estadual nesse país? Qual estado e município fez o seu plano de trabalho? Não é o plano Ruas Visíveis. Eu não tenho que ir lá fazer o plano Ruas Visíveis, é do governo federal. Ele fez o seu trabalho. Ele disse: eu tenho quase 1 bilhão, eu vou repassar da forma que ele quiser. Porque ele também não é obrigado a passar, como é obrigatoriedade da assistência social, se repassar no tripartite, nos estados, municípios, como é da saúde. Porque não tem uma lei obrigando isso a fazer na pauta da população em situação de rua ainda. Então, para nós, é fundamental que 2025 o governo federal apresente um projeto. Nós temos um projeto de lei no Congresso. Não precisa criar mais um. É pegar o decreto 7056, melhorar o decreto 7053, certo? 7053, melhorar o decreto, correto? E apresentar para o Congresso como proposta do governo federal, que de vez ser um comitê que cria um Conselho Nacional, que cria um Conselho Nacional de Assistência, de Assistência Social, não, um Conselho Nacional de Políticas para a População de Rua intersetorial. Orçamento, que cada ministério, hoje no CIAMP Rua, que eu coordeno, são 11 ministérios. Eu não vejo ninguém, e eu já pedi isso várias vezes no CIAMP, eu não vejo ninguém apresentar orçamento. Nem Ministério da Cidade, nem Ministério da Educação, nem Ministério da Cultura, nem Ministério da Mulher, ninguém apresentar orçamento. O único orçamento que eu tenho é da assistência social e da saúde para a população em situação de rua que está lá. É o consultório na rua de rua, é o centro pop, é o serviço de acolhimento, que são os mesmos. Habitação. Hoje você tem uma lei do Minha Casa Minha Vida e que tem uma portaria de 3 ministérios conjuntas, Ministério da Cidade, Ministério da Assistência Social e Ministério dos Direitos Humanos, que fala desta lei do Minha Casa Minha Vida pelo Ministério da Cidade, que 3% tem que ser destinado à população em situação de rua. Não é obrigatoriedade. Pode ou não pode? E aí? Você vai tratar esse público até quando? Sem, de fato, trazer um orçamento. Você só tira essas pessoas da rua com orçamento, com dinheiro, com política pública. Não, a gente aqui não vamos achar que não vai tirar. A partir do momento que você constrói moradia, trabalho, saúde, educação, a intersetorialidade. Hoje ainda nós estamos na metodologia de que população ainda em situação de rua, eu não sei se você vai concordar como assistente social, discordar comigo, é problema da assistência social, manda para assistência social, quem tem que resolver a assistência social, enquanto o trabalho está lá de braços cruzados, a habitação está lá de braços cruzados, a educação está lá de braços cruzados, como essa população não fosse das outras políticas. Mas a gente sabe que a porta de entrada é a assistência social, mas e a porta de saída? Como nós temos que procurar? Então, para nós é importante trazer esse diálogo orçamentário do plano de 1 bilhão que o governo federal diz que tem, mas não tem, e eu estou sendo muito sincero, né? Não é aqui para, você está criminalizando o governo do presidente. Não, estou protegendo até o presidente. Que ele pediu e falou para nós: cobrem dos seus ministros de mim se esse dinheiro não executar. Mas que dinheiro? Que dinheiro? Que até hoje, 2 anos e meio, a gente não viu nada acontecer. É isso. Quais são os próximos passos, assim, os desafios atuais? Você falou a questão do dinheiro, do censo. O que é a pauta principal da população de rua hoje? É a moradia primeiro? Enfim, qual é a bandeira que a gente precisa levantar primeiro? Não, a bandeira da população em situação de rua é moradia, é trabalho. Mas primeiro hoje você no Brasil
só faz as coisas se tiver lei. E olhe lá. Uhum. Então não adianta falar para a população de rua que ela tem direito, quando ela chega lá, o direito dela está violado. Né? Ela não tem espaço, ela não tem condições, ela chega lá, é uma burocracia para atender ela. Então, assim, claro que para nós, como eu já disse no começo, primeiro viés de garantia de direito é moradia, é o Uhum. acompanhamento. Hoje você não precisa mais social só no assistente social e psicólogo só no albergue ou lá no centro pop, mas na moradia que você possa ter esses profissionais acompanhando o PIA dessa família, desse cidadão, para ele crescer, não diminuir, retroceder e voltar para a rua. Né? Então Uhum. você precisa ter esses profissionais para o diálogo. Muitas vezes a pessoa surta, não é porque ela surta porque ela é só doida, ela surta porque ela não tem um olhar, ela não tem um atendimento, ela não tem um diálogo. As pessoas acham que o profissional, assistente social e psicólogo, é só para ficar lá no CRAS, no CREAS, no Centro Pop, no Serviço de Acolhimento. Né? Não, ela é para ir na Defensoria, no Ministério Público, no Judiciário, no Poder Público. Se eu vi uma coisa aqui, Marcelo, e eu faço essa defesa. Se cada ministério hoje do governo federal tivesse esses profissionais, você não teria as pessoas doentes e surtadas. Uhum. Porque o profissional psicólogo e assistente social não é só para, não, mas é para conversar, dialogar, ver a situação, ajudar. Eu falo Uhum. isso lá hoje que eu vejo em Brasília, entendeu? Eu estou em Brasília na minha sala, daqui a pouco me liga o povo lá de baixo e fala, ó, tem um morador de rua aqui, precisa do atendimento. Eu falo, não sou eu que tenho que atender. Eu Uhum. não executo, Uhum. eu passo a política. Quem executa é quem está na ponta, Uhum. correto? Isso é muito ruim chegar lá para nós e falar, não vai lá atender ele. Eu vou atender, eu vou escutar e vou falar para ele, vai no Centro Pop. É da cidade, né? É de todo mundo. A gente tem que estar É, se, se comprometendo com o bem-estar de todo mundo. é Para isso. terminar, Anderson, eu te ouvi a primeira vez assistindo aquele documentário A Margem da Imagem, tá? Já há mais de 20 anos, eu acho. E aí, você contando como é que você chegou em São Paulo, foi roubado e tudo. Esse filme me ajudou muito, assim, me ajudou a quebrar muitos preconceitos. E, e ele, eu vou colocar inclusive o link aqui para quem quiser assistir, que vale muito a pena. E ele termina de uma forma que desafia a gente a seguir lutando, né? Não vou dizer exatamente como para o pessoal assistir depois e se impactar lá. O que te anima a seguir em frente? O que me anima a seguir em frente, né? A margem da imagem que você traz que essas pessoas hoje não são mais marginalizadas, não são mais invisibilizadas. Ela está ali, com cobertor, com papelão, deitada na sua porta. E que muitas vezes, antigamente, você chamava a polícia, hoje já não. Qual é o tratamento que você dá com ela? Não ter medo dela. O que me anima, né, é que as pessoas não usem essas pessoas como objeto, e sim como um cidadão. Que a gente possa, a margem da imagem, o documentário, ele traz isso. O quanto as pessoas usurpam do nosso direito sem a garantia do ter direito. Hoje já não. Né? Hoje, eu, Anderson Lopes Miranda, que há 20 anos atrás era uma pessoa da rua, do movimento, hoje eu sou um funcionário público federal. Hoje eu sou um coordenador geral do CIAMP Rua, o Comitê Intersetorial de Monitoramento e Acompanhamento das Políticas para a População em Situação de Rua. Eu monitoro a política hoje no Brasil inteiro. Eu fiscalizo. Está lá no decreto 7053, que é papel do CIAMP Rua Nacional fiscalizar, sim, as políticas públicas. Não é papel dos ministérios, é do CIAMP Rua, dos conselheiros, das conselheiras que estão lá. E eu coordeno isso, eu sempre falo isso. O que me anima aí é que nós, o ano passado, fizemos cinco reuniões regionais e fomos conhecer a realidade do Brasil, e não de uma região, e não de Brasília. O que me anima é que você olha a região sudeste, né, a região sul, a região norte, nordeste e centro-oeste. São 5 regiões do país com a sua diversidade, que não são iguais. Mesmo que você está no nordeste, são 9 estados no nordeste, e que são linguajares diferentes. Mesmo você estão no sudeste, o carioca fala mais puxado,
o mineiro fala uai, as culturas são diferentes no Sudeste. Todo mundo acha que Rio de Janeiro é igual a Belo Horizonte, não é igual a Belo Horizonte, não é igual a São Paulo e não é igual ao Espírito Santo, Vitória. Populações são diferenciadas, né? Então, o que me anima é que você, o CIAMP Rua, eu, quanto coordenador, visitei essas 5 regiões com uma comissão e a gente. O que me anima é que o CIAMP Rua hoje está fazendo missão, indo para os estados mais violentos ou as cidades mais violentas, homofóbicas, preconceituosas, xenofóbicas, né, porofóbicas, olha, porofobia, né, contra a população em situação de rua, a gente está rompendo o preconceito. Então, esse documentário, A Margem da Imagem, traz que essa população de rua não pode ficar no limbo e na imagem escondida, ela tem que subir para a sua visibilidade. Né? Então, de lá para cá, a gente mudou muita coisa. Né? O que me anima é que a gente conseguiu criar movimentos de participação social, onde o tema homeless, sem teto, não era para a rua ela não era tratada, né? E hoje ela é tratada como sem teto. O homeless era sem teto, que era dos movimentos de moradia, não da população de situação de rua. Então, o que me anima é que a gente está no caminho certo, que a gente está procurando, que a gente está trazendo visibilidade, que os documentários, né? Agora mesmo, ano passado, a Defensoria Pública fez um documentário dos 20 anos, né, de luta da população em situação de rua. Agora, esse ano, o Conselho Nacional de Ministério Público vai fazer outra campanha, né, nacional para sensibilizar promotores, promotoras no atendimento à população em situação de rua. Né? O que me anima hoje é que você tem um comitê Pop Rua Ajude Nacional, de juízes, promotores, defensoras, profissionais da assistência social que atuam no judiciário para o atendimento a essa população. Não é atendimento da política da assistência, mas atendimento de documentação, é atendimento se ele for preso, aonde ele tem que recorrer, que esse cidadão não pode só usar a tornozeleira ou ser preso lá, se ele não tem família, se ele está na rua, a criminalização contra, né, a polícia contra essa população. Então, me anima que hoje o debate é outro. O debate não é, a gente não só quer comida, mas a gente quer a vida, diversão e arte. Né? A gente quer isso aí. O que nos anima é isso. Você tem sede do quê? Você tem fome do quê? Não é fome de comida mais, é fome de justiça. É fome, né? A gente fala que o Brasil saiu do mapa. O que me anima é isso. Mas que a rua precisa sair agora do mapa da fome. É sair mesmo. De fato, que os restaurantes populares que estão vindo, as cozinhas, os bons pratos, né? As cozinhas solidárias possam ser para a rua ou com a rua, organizada por elas. Isso que me anima. Anderson, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela inspiração que você traz para a gente, pelo trabalho, né? E vamos seguir junto. Forte abraço. Obrigado eu. Conte sempre comigo. Abraço. Abraço.